8/2/2005, uma terça-feira. Seu pai não ligou ontem e só ligou à noite. Hoje foi para as Marinas para passar o carnaval e a gente ele não leva em lugar nenhum. Nunca levou para passear até hoje. Nunca dormiu com você, aliás, nunca fez nada com a gente. E aqui começava toda a revolta, né? Que a gente fica comparando. A gente compara, nossa, mas fulana tá fazendo, comigo não tá. Essa semana seu pai veio todos os dias, pois a mamãe não está mais trabalhando. 29/4/2005, numa sexta-feira. Então eu comecei a trabalhar, ele não gostava disso e acabou fazendo com que eu saísse do trabalho e eu aceitava. Então ficava sempre nisso. Meu filho já estava com quase 1 ano e ficava nessas idas e vindas. Minha vida está mudada, estou em casa novamente, cuidando de você. Então eu tentava fazer com que aquela situação ficasse menos ruim para mim. Então eu tentava me conformar com isso. Nós vamos depois ler algumas coisas do término, né? Como superar um término, que é o tema desse treinamento. Estava complicado, porque ele vinha e voltava. Então acontecia o quê? Vinha, voltava e queria ficar conosco, daí ficava naquela dúvida, naquela indecisão toda. E voltaram de novo, né? As coisas ruins. 1 ano e 3 meses e 27 dias o meu filho estava. E ele estava estranho, ele estava muito esquisito. Uma hora ele queria, outra hora ele não queria. E eu ficava presa naquilo. Olha, tá muito difícil, as pessoas lá não aceitam. Já tinha, né, descoberto tudo. A minha saga para o término, na verdade, já tinha acontecido antes das pessoas terem descoberto o assunto. Então, o que acontece? Que a gente não quer ver. Nós nos prendemos no relacionamento e mesmo que aquilo é ruim, mesmo que a gente sabe que aquilo é ruim, nós nos limitamos. Não, eu não posso sair disso porque vai mudar, vai ficar diferente, que é o que acontecia aqui comigo, ó. Aqui conta muita coisa particular, o que eu não posso contar, porque eu posso contar sobre mim, né? Sobre o que acontecia conosco, ó. Vamos fazer de tudo para preservar, é muito sofrimento, aí entravam questões de filho. Então, aqui começou também a saga não só de um término, mas também de uma reconstrução de uma vida. Então, quando você termina um relacionamento, você, querendo ou não, precisa retomar a tua vida. Se você está sem trabalho, vai ser muito mais difícil. Se você tem filho para criar, vai ser mais difícil ainda. Se você não tem estudo, como eu não tinha na época, fica tudo mais difícil. Então, quando você se coloca em uma situação e você entrega a tua vida para a pessoa, seja para um homem casado, seja para o seu marido, seja para o teu namorado, seja para quem for. Quando você entrega a sua vida como eu fiz para esta pessoa no relacionamento naquela época, é muito mais difícil você retomar a sua vida. Por quê? Porque você não consegue desligar. Você não consegue findar isso aqui, porque é muita coisa na sua cabeça, são muitos problemas e você precisa retomar um novo estilo de vida. Por isso que muita gente, muitas mulheres evitam o término. Mas como eu vou conseguir, como eu vou seguir a minha vida, sendo que eu vivi assim, assim, assim? Então você precisa criar um novo estilo de vida e você não consegue ver esse novo estilo de vida, principalmente se você tem filho, se você está desempregada, se você não tem um trabalho. Aí você se sujeita a ficar com a pessoa, se essa pessoa te ajuda. Na época ele me ajudava com o dinheiro e depois entrou o negócio da pensão e ficou tudo muito difícil, né? Todo mundo investigando. Então é muito difícil você retomar a sua vida quando você entrega. Então, Lia, como é que eu faço para superar esse término? Tem uma forma, como eu fiz aqui. Aqui tem muita coisa, são 4 ou 5 diários aqui, de toda uma superação, de todo um sofrimento que eu passei, que eu tive. Por isso que eu tenho tanta experiência para ajudar você. Se eu não tivesse escrito isso tudo, eu não ia lembrar da metade de tudo que eu passei. Então, por isso que eu crio, dentro dos treinamentos e das consultorias, uma meta.
um segmento num diário. Porque quando você expõe no papel, quando você expõe no diário, você vai colocar os seus sentimentos e o que você está passando. Quando você expõe tudo isso que você está passando, você começa a entender o motivo do porquê você deve terminar. Então eu aguentei muitas coisas, eu poderia ter terminado, porque o término, ele começou depois dos 6 meses do meu filho ter nascido, porque uma nova família, né? Uma nova família, vamos dizer. Eu era amante, tinha um filho, então as coisas começaram a se complicar. Quando não tinha filho, era tudo muito mais fácil. Aí começavam muitas coisas na cabeça dele, ele ficava muito confuso. Então hoje estava bem, saía comigo, hoje estava ótimo, fazíamos planos incríveis. Aí no outro dia já amanhecia de outro jeito. Então tudo que falamos ontem já não era mais hoje. E eu poderia trabalhar hoje, no outro dia já não poderia trabalhar mais. Então eu entrava nos trabalhos e saía. E a minha vida toda bagunçada. E quando a vida está toda bagunçada, fica muito difícil para você retomar. E é por isso que a gente evita o término. E quando o término acontece, você não consegue superar, porque você precisa criar um novo estilo de vida sem aquela pessoa. E para mim foi muito mais difícil porque eu tinha um filho. Então eu me ligava, caramba, eu tenho um filho dele, é algo tão importante, por que ele não está dando importância? E eu sofria muito. E quando eu sofria para não terminar, ou quando eu terminava com ele, mas daqui a pouco ele voltava com promessas e juras e isso e aquilo, e eu acreditava. E quanto mais você acredita, mais para trás você vai. Então o término, ele precisa acontecer para que você possa superar e viver isso. Ah, Elia, mas eu não consigo superar esse término, não dá, mas você precisa. E para isso, o primeiro ponto para você superar um término é a mudança do estilo de vida, porque você vai ter que criar uma nova vida, um novo trajeto para superar esse término. E é um processo desafiador, não é um processo fácil, emocionalmente é muito desgastante. Essa live ela é totalmente gratuita, como vocês não estão pagando nada aqui. Quem adentrar o grupo na lista de espera terá desconto. Então hoje é a primeira live, amanhã teremos uma outra live. Quem adentrar o grupo vai ter um super desconto, porque esse novo treinamento ele será todo por vídeo, tá? Então vou deixar o link no primeiro comentário. Guardar a sua vaga na lista de espera para ganhar o desconto. Para você primeiro superar um término, você precisa o quê? Permitir sentir, que é o que a gente não quer. Nós não queremos nos permitir sentir. Por quê? Porque dói. Ainda mais se você tinha tantas expectativas como eu. Aqui, ó, isso aqui são só alguns. Tantas expectativas como eu, uma vida transformada, um filho para criar, aí via o filho, olhava para ele, ficava com dó, pedia para voltar, acabava voltando. Então naquela situação toda ficava muito difícil para superar o término, era muito confusa, não tinha a minha vida, não tinha as minhas coisas, então se tornava algo muito difícil. E o que eu não fazia? Não me permitia sentir, então eu ignorava o sofrimento. Não, isso aqui não está acontecendo, ele me ama mesmo, eu acho que vale a pena continuar. Então é aí que está o problema. Então o primeiro passo para você superar um término é você se permitir sentir, e é sentir uma variedade de emoções: raiva, tristeza, medo, confusão, revolta e no final disso tudo um alívio, não sente? Você não sente raiva, tristeza, ódio, falta, solidão e daí no final você pensa, até que foi um alívio terminar. Você não pensa nisso? Pensa, porque também foi um alívio terminar. Então você precisa processar essas emoções e vivê-las. Você precisa então permitir-se sofrer, porque faz parte do teu crescimento esse sofrimento, porque é um desligamento da pessoa, é um retomar de vida novamente. O segundo passo para você aprender a superar é aceitar a perda. E eu não conseguia isso, eu não conseguia superar a perda daquele relacionamento, que esse foi um dos maiores relacionamentos que eu tive, por isso que eu comento tanto, porque eu tive um filho deste relacionamento. Foi algo
começou muito nova, eu tinha 17 para 18 anos, então foi algo que marcou muito na minha época, por isso que eu falo muito, e eu fui amante, né, na época. Hoje meu filho tem 20 anos, na época eu tinha 1, né, quando isso tudo aconteceu, desse iniciar do término. Então, aceitar a perda, reconhecer que o relacionamento acabou e que é hora de seguir em frente, que era o que eu não conseguia fazer, né? Eu ficava no meu mundo da Alice, presa naqueles momentos que vivemos, presa naquelas situações que ficamos, e eu me prendia nesses diários aqui, relendo, nossa, mas era assim, por que tá diferente agora? A gente não consegue aceitar a perda, porque o nosso o nosso ego, ele vai em busca da rejeição. Aquela pessoa está te rejeitando, você vai em busca, porque você precisa comprovar se realmente aquela pessoa está te rejeitando. Não está me rejeitando não, porque lá no dia, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Olha como é confuso, né? Tava tudo já pro encaminhar do término, ano novo, tava aqui conversando com meu filho, o que tinha acontecido. Aí vem de novo, com as ilusões novamente. Agora são 4 da manhã, eu levantei tomar água e seu pai nos ligou, que era 2 horas, e disse que nos ama muito e passou uma mensagem no celular. Meu amor, já estou em casa, aqui chove muito e até a luz acabou. Tudo de bom para vocês nesse ano. Beijos, adoro vocês. Aí o término não acontecia de novo. Retomava novamente todas aquelas emoções. Então por isso que é importante quando você termina um relacionamento, o importante não é você bloquear, excluir, tirar da agenda que hoje tem, né? Na época não tinha, o máximo que tinha era um SMS. Então hoje, o que você precisa fazer é aceitar o término. Devo bloquear, devo apagar as mensagens, devo ignorar. Isso é de menos. Porque você precisa aceitar a perda que você, não é que você perdeu, é que aquele relacionamento não deu. E por que é que aquele relacionamento não deu? É aí que você retoma de novo. E é aí que entra a tua agenda. E é aí que entram as 10 coisas, as 13 coisas, as 21 coisas. Eu gosto de trabalhar sempre com a 21 ou com o número 13 ou com o número 7. 7, 13, 21, para que você possa colocar no papel o porquê que eu tenho que aceitar a perda. Eu estou perdendo então para outra mulher. Ele escolheu o amante, vamos dizer. Tá se superando aí no término, tentando superar um divórcio. Eu tenho então que aceitar a perda que ele me deixou por causa de um amante. Ou você que é amante, então eu tenho que superar a perda que ele não me escolheu, escolheu a esposa dele. Então nós ficamos sempre disponíveis para que o outro quer. Nossa, ele me aceita ou ele não me aceita? Você precisa decidir. Porque o outro não decide, você decide. Então você precisa aceitar a perda. Então por que eu tenho que aceitar? Reconhecer que o relacionamento acabou e que eu preciso seguir em frente. Então mas é muito difícil seguir em frente, Lia. Eu não consigo sentir isso, dói muito, é muito doloroso. E você precisa superar isso. Nós somos totalmente capazes de superar um término de relacionamento e seguir a nossa vida. Nós temos aí um leque de opções de mudança na nossa vida que nós podemos recomeçar. Eu aqui recomecei do zero. Se eu for ler isso tudo para vocês aqui, dá uma série da Netflix muito bem, olha, faria muito sucesso aqui. Vou aqui ler uma outra aqui que eu acabei de abrir, que até frisei. 15/4/2006, domingo de Páscoa ali, já estamos na semana da Páscoa, né? 15/4/2006. Oi, meu amor, hoje é Páscoa e seu pai não veio te ver, né? Sempre as mesmas conversas. E ainda a ficha não caía, né? A ficha demorava para cair. Vamos lá, oi meu amor, pode ser que você se revolte com tudo que eu te conto. Meu filho nunca leu esses diários. Ele nunca leu, ele nunca quis ler. Amanhã sairei procurar emprego novamente, que Deus me ajude a encontrar, pois não quero mais aceitar dinheiro do seu pai. Quero viver às minhas custas sem o dinheiro dele. Então eu vou à luta de uma nova vida para mim e para você. Sempre eu falava para mim primeiro, tá? Porque era eu que tinha que correr atrás. Então eu e aí o meu filho. Seremos felizes, aliás, eu sou feliz por você existir e alegrar os meus dias. Não sei o que seria de mim sem você.
acho que eu não existiria mais. Era muito sofrimento, né? Peço a Deus que ilumine a cabeça e o coração do seu pai para que ele tome conta do que está fazendo. Era muita coisa que ele fazia que eu não posso revelar aqui, tá? Então vocês notem que aqui tinha o término, né? Mas eu não via. Eu sabia que não dava mais certo, mas estava sempre retrocedendo. E é isso que fica muito mais difícil o término. Quando você sabe que tem que terminar, mas você fica retomando, você fica indo para trás que nem caranguejo. Nossa, mas eu acho que agora vai ser diferente, né? Eu acho que agora ele vai mudar, as coisas serão diferentes. E não vai. Porque quando um relacionamento, seja ele qual for, cai numa situação dessa aqui, ele vai virar um ciclo vicioso. E se eu for ler aqui para vocês, um dia estava bem, outro dia não estava. Pulava 10, 15 dias, não estava bem. Então eu ficava perambulando. Olha aqui, presta atenção. 25/4/2006. Hoje a mamãe acordou muito triste e era sofrimento. Ó. Realmente resolvi seguir as nossas vidas apenas como amigos. Aqui a gente já tinha resolvido de viver a vida como amigos. Então eu achava que isso ia acontecer, né? Hoje eu saí à tarde, fiquei perambulando pela rua, pensando e conversando com ele na rua no celular e vi que ele está certo. Não dava mais para nós dois continuarmos assim. Estava um relacionamento sufocante, nos desgastamos, mas precisamos ficar longe de viver as nossas vidas. Você está lindo nesse momento, nananana. Acho que esse fim de semana seu pai vai te ver e tudo mais. 16/5/2006 e acabo de fazer 25 anos, olha só. Mas estou com cara de 20. Por que eu quis ler algumas partes aqui do diário? Para vocês entenderem que também para mim foi muito difícil superar um término, principalmente esse aqui. Porque eu não sabia se eu sofria por causa da minha situação, se eu sofria porque eu amava ele demais, se eu sofria por causa do meu filho ou se eu sofria por causa do meu financeiro. Porque eu não tinha estudo, eu não tinha como me virar. Então, além disso tudo, de todo esse sofrimento, eu dependia dele, porque eu entreguei a minha vida para ele, né? Entreguei tudo, a minha rotina, tudo. Então, para que você possa aqui superar um término, reconstrução de vida. É difícil, e você precisa passar por isso. Você vai sofrer? Vai. Eu não vou dizer que você não vai sofrer. Você vai sofrer, porque é um desligamento da pessoa, tá? E você vai cogitar na sua mente voltar para a pessoa, para o traste, para o homem casado, para o seu marido, seja ele quem for, muitas vezes. Você vai cogitar atrapalhar esse término para voltar, porque você acha que não tem forças para continuar com o término. E você tem. Só que você tem medo. Você se anulou. E é tanta anulação sobre si mesma que você não se encontra. E você tem medo de seguir, porque você acha que não vai conseguir. Então, esses passos, primeiramente, o que você vai fazer é permitir sentir, aceitar a perda e enfrentar o seu vazio. E esse enfrentar o seu vazio, passar pela via dolorosa, estar no deserto, é o difícil. Porque você não quer passar pelo deserto, você não quer carregar a sua cruz, você não quer se ouvir. Porque você vai ouvir a verdade. Se você buscar dentro de si mesmo, você vai entender por que eu preciso passar por esse término. Você não quer ouvir. E para você ouvir, você precisa viver o vazio. Você precisa estar dentro do seu vazio, que é o nada que está lá dentro. E é lá que você vai se encontrar, dentro de uma caverna, de uma gruta escondida, porque você se escondeu durante esse relacionamento. Você se anulou, você se perdeu, você se humilhou, você se desgastou. Você passou raiva, você passou momentos felizes também, mas sofreu muito. Porque você tem medo de ir lá se encontrar com o seu vazio. Porque a única forma de você tapar esse vazio que você sente é se encontrando. Mas esse encontro é muito doloroso. Por quê? Porque você vai encontrar a realidade. Você vai se ver por completo. E é por isso que a gente foge de nós mesmas. É por isso que a gente evita terminar um relacionamento para não confrontar isso, porque é muito doloroso, mas é necessário. Eu passei por muita coisa que eu não cogito aqui muito, né? Não posso falar muita coisa, tem muita coisa particular, mas eu passei por muita coisa.
muita necessidade, muita falta de dinheiro, muita coisa por causa desse término. Mas eu sobrevivi, eu estou aqui. Então correu muita água por debaixo dessa ponte. E eu estou aqui para te ajudar a você a superar isso nessa linda live gratuita para você, que vai ficar 24 horas no ar só, depois eu vou tirar do ar. Então você precisa compreender o porquê que eu posso te ajudar. Por isso que eu estou lendo algumas partes. Como que eu posso te ajudar? Então foi tudo muito difícil para uma reconstrução de uma vida. Então, depois que você aceitou a perda e você está enfrentando o seu vazio, o que é que você vai enfrentar as suas emoções. Você precisa enfrentar essas emoções, esses medos. O porquê que você deve terminar com essa pessoa. Esse sentido sempre precisa estar na sua mente. Por que que eu devo terminar? Quais são os reais motivos que eu devo terminar com essa pessoa? Você precisa ver a realidade como um todo. Por que que eu devo terminar? Por isso, por aquilo, nanana, como eu fazia aqui. Não dá mais por esses motivos, eu me sinto desvalorizada, ele não nos valoriza, hoje quer uma coisa, amanhã não quer. Então você precisa decidir. E quanto mais você prolonga, mais difícil será para você sair. Então, após você vivenciar todas essas emoções, se encontrar lá na sua caverna, na gruta, é o momento de você se abraçar. É o momento de você chorar, de você se abraçar, você vai se culpar, você vai se perguntar, você vai se questionar por que você fez isso, por que você não fez. E é nesses questionamentos que você encontra muita resposta. São nessas perguntas, quando você se questiona, quando você se preocupa. Por que eu fiz isso? Você precisa se enxergar para se reconstruir. Então esse encontro ele é doloroso, mas é necessário. Para que você encontre um ponto de partida para superar esse término. O término, ele pode ser superado, mas você precisa se superar primeiro. Outro ponto após esse segmento é você escolher, e as suas escolhas, elas geram consequências. Você ter ficado com este homem, seja ele o seu marido, seja você amante que terminou com ele após o treinamento, como deixar de ser amante ou ser assumida, não foi assumida, lógico, precisa deixar de ser amante. Muitas terminaram. Quem fez esse treinamento? Terminaram. Só que estão perdidas. Como superar isso? Como superar esse término? Então, você terminar também vai ter as suas consequências, que é passar por essa via dolorosa. E vai passar pela vitimização, vai ficar presa na dor, vai ficar presa nas promessas, como eu fiquei. Eu ficava presa nas promessas. E isso fazia com que eu me invalidasse cada vez mais e eu ficasse prolongando esse término que já tinha acontecido. Só que eu não via. Então você precisa parar de se culpar e de se vitimizar e assumir a responsabilidade. Eu me privei de muitas coisas, mas eu também me permiti passar por isso. Quando você deixa de ser vítima de si mesma, você começa a conspirar ao seu favor. Não, eu vou me defender. Quando nós somos deixadas ou quando a gente termina um relacionamento que vê que não tem condição de continuar com aquilo, a gente acaba se vendo muito imperfeita e não aceita a verdade. Então, o que leva a nos desvalorizar. Nós nos desvalorizamos porque, caramba, por que não deu certo comigo, né? O que eu tenho ou o que falta em mim? Você acaba se desvalorizando. Aí a tua autoestima vai descendo. E quando a tua autoestima vai descendo, você vai se diminuindo. E aí você vai se comparando, que diminui mais. E aí você se sente feia, você se sente impotente, você acha que falta alguma coisa em você. Por que esse homem não me escolheu? Mas nós não estamos aqui para sermos escolhidas. E quando você se coloca à disposição da pessoa te escolher, você está se negando. E quando você se nega, você está se agredindo. E aí você faz da sua vida um inferno. Porque você está trazendo isso tudo, essa desvalorização. Porque ele não me quis, por que não aconteceu? Então, o ser humano vive de uma consideração, carente de uma consideração positiva o tempo todo. O tempo todo temos que ter uma consideração positiva, porque senão nós sofremos, né?
com as expectativas que acabamos criando dos outros sobre nós. Então, nossa, a pessoa está pensando isso de mim, o que ele está pensando? Por que ele não me valoriza? Por que ele não... E você tenta provar de todas as formas para ele que você tem valor. E o cara não entende, porque o cara não sabe nem o que é isso. E nós sofremos muito por isso. Por quê? Idealizamos tudo. Um relacionamento perfeito, uma vida perfeita. E com essa idealização, nós sofremos. Por quê? Porque não vai ser daquela forma que a gente idealizou. E é por isso que quando nós estamos terminando um relacionamento, nós sofremos. Por causa das expectativas que criamos. E aquilo não se realizou. E você sofre muito por causa disso. Porque não está realizada. E aí você se frustra. E você tenta de todas as formas, como eu tentava aqui, voltando para trás, achando que dessa vez seria diferente. E o término já tinha acontecido. A partir do momento que ele falou, vamos ser amigos, não dá certo. Não, o término já tinha acontecido. E muitas vezes o teu término já aconteceu. Só que você não percebeu. E você está aí sofrendo, carregando essa cruz desnecessária. Porque não se vive o relacionamento que sonhou, que idealizou, e não vive o término também. Fica parada, estagnada, em estado de torpor, sentada vendo a vida passar, sentada vendo as oportunidades passarem. Por quê? Porque tem medo. Medo de sair disso, sendo que já acabou. Eu ouvia muito isso da minha mãe. Acorda para a vida, já acabou. Você precisa aceitar que acabou. E eu não aceitava. E quando você não aceita que acabou, você fica presa em um relacionamento de solidão, um relacionamento de tristeza que lhe traz angústia, ansiedade. Isso faz sentido? Faz sentido você continuar num relacionamento desse? Faz sentido você anular todos os seus sonhos, as suas expectativas de vida, de propósitos? Aí, mas nem tem expectativa mais. E aí você se sobrecarrega. É uma sobrecarga emocional que chega a ser hipocrisia. Nós somos hipócritas com nós mesmas, porque nós nos anulamos, nós nos jogamos no chão por causa de uma pessoa. E é por isso que eu falo que para um término acontecer, permitir sentir, aceitar a perda. Não tem como fazer de outra forma. Mas daí eu vou voltar lá para trás e eu perdi. Não fui assumida porque eu sou insuficiente. Não, amada, não é isso. Não é que você é insuficiente. Porque essa solidão que você sente, esse medo, esse vazio, é a solidão da distância do nosso próprio eu, sabia? Do seu próprio eu. Então, é esse vazio, essa distância que você sente é do seu próprio eu. Porque quando temos um estilo de vida regrado ali de normas, de regras e políticas que nós precisamos, não é que você não vá sofrer, você vai, mas você entende, caramba, isso aqui não cabe na minha vida. Mas quando você não tem, a tua vida é toda bagunçada, você não sabe para que veio, não sabe quem é, não sabe o que quer, você não vai conseguir. Então, um estilo de vida para mudar princípios, valores, honestidade, responsabilidade, justiça, respeito com os outros, integridade, veracidade, tudo isso eu vou falar no treinamento, sobre a sobrecarga emocional também. Então a ideia é cultivar bons valores. A ideia não é você desenvolver uma nova vida. Não, a ideia é você cultivar valores, plantar lá as sementinhas e depois que aquelas sementinhas estão plantadas, é que você vai semear elas com bons pensamentos, com outras perspectivas de vida, com outras políticas, com outros valores, ou você reformular os seus valores, que não dá para a gente começar do zero, a gente fica reformulando, mudando lá os artigos, alterando os artigos dos nossos valores e princípios, o que você merece, o que você não merece, você precisa disso aqui, você precisa passar pelo que eu passei, com tanta humilhação, nesses diários tem mais humilhação do que amor. Amor mesmo tem pro meu filho. Seu pai me pediu hoje se eu voltava a namorar com ele. Depois de toda a humilhação que eu passei. 5/12/2006, terça-feira. Voltei para trás de novo.
Seu pai me pediu hoje se eu voltava a namorar com ele. E com ele separado, né? Eu acho que ele fez uma pegadinha comigo. Eu sinto muita falta dele, apesar foram 6 anos juntos. Voltei para trás de novo. E aí fica difícil, né? Você superar um término. Não tem, porque o término ele já aconteceu, mas para mim não tinha acontecido. Depois que você planta as sementinhas, você vai lá colocar, agregar novas políticas ou reformular novos conceitos, novos parâmetros de vida, né? Guiados pelos seus ideais, a importância de você ter um segmento, um apoio, né? Nesse momento a gente precisa de apoio num término, ele é muito difícil. Então, é muito importante com que você procure uma terapia, que você faça um treinamento, que você busque essas ferramentas para passar por isso. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, amada. Sofrer você vai, mas vai sofrer com ferramentas. Então, esse processo ele vai ser acelerado, você vai conseguir, porque você vai ter mais entendimento das tuas emoções, dos teus sentimentos, da falta que tem. Eu tenho medo de ficar sozinha. Aqui eu fiz uma lista do que as mulheres me pedem. Eli, eu tenho medo de ficar sozinha, gera ansiedade, a solidão, eu tenho medo de ficar sozinha, numa solidão dentro de uma casa. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Tem um mundo inteiro aí fora para você viver. E essa solidão que você tem tanto medo que aconteça, é a tua saída. Porque quando você tem medo de ficar sozinha, você cria uma dependência emocional em cima da outra pessoa. Aquela insegurança, aquele apego exagerado, né? Que precisa de uma mensagem para poder levantar da cama. Atendo muitos clientes. Eu preciso de uma mensagem para superar, para levantar. Se eu recebo a mensagem dele, vira um combustível. Levanto da cama na hora. Era assim comigo. Você ficava o dia inteiro sem mandar mensagem, quando mandava mensagem às 6 horas da tarde, me dava combustível. Aí que eu ia comer, tomar banho, ficava o dia inteiro sem comer, o dia inteiro sem fazer as coisas que eu precisava fazer, amparada ou inclinada a um telefone para receber uma mensagem, enquanto ele tinha vivido as 24 horas dele, o dia inteiro dele, com afazeres, né, buscando dele, e eu lá parada. Então talvez você esteja vivendo nesse mesmo momento que eu vivi lá atrás. Com medo de terminar, com medo de superar, com medo da solidão, achando que se terminar com ele não vai conseguir, mas o término já ocorreu dentro desse relacionamento, só você que não viu, né? Uma palavrinha, num dia que o cara sentiu falta de você, você já passou pela via dolorosa, daí um dia eles demoram mais, né, para entender, para assimilar os sentimentos. E aí um dia qualquer ele vem, você quer voltar comigo, namorar comigo de novo? As esperanças nascem de novo e você volta para trás novamente. Neste treinamento, como superar um término, que é a sequência do como deixar de ser amante ou ser assumida, esse treinamento você deve fazer para fazer este outro treinamento, porque é um segmento, principalmente se você é amante, é um segmento. Mas também tem muita coisa para a esposa dentro desse treinamento. Não é só para amante. E esse superar um término é para todas as mulheres. Porque quem nunca, né, teve que superar um término? É difícil, é doloroso, é massacrante às vezes. Você ter que ver tantas coisas. Você ver que a sua vida passou ou que você se permitiu viver isso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Nossa Senhora, como eu tive a capacidade de fazer isso comigo mesma? Vem a culpa. E às vezes você está sofrendo, não é nem por causa do cara em si, mas sim pela culpa de ter se permitido viver tanta bobagem, de ter se entregue tanto, de ter doado tanto tempo, ou de ter acreditado nas promessas, que é o pior. Como eu pude fazer isso? Mas você precisa entender que você é um ser humano, como eu. E nós estamos sujeitas a errar. E se estamos errando sempre, é porque tem alguma coisa de errado conosco. E quando você tem um término aqui, que o meu já tinha começado, eu acho que desde que meu filho nasceu, o término aconteceu, só que eu não vi. Eu poderia ter sofrido muito menos. Poderia. Mas eu não queria ver que o término já tinha acontecido e que eu precisava me recolher para que o término realmente findasse, né? Que ele acontecesse para mim. Porque para ele provavelmente já tinha acontecido, mas para mim não tinha.
Eu aguardo você amanhã, no mesmo horário, para a nossa segunda parte dessa live gratuita, maravilhosa, para você entender o porquê que você deve superar um término ou como você deve superar esse término. Lógico que ninguém vai ser como eu, você não vai ser como eu, mas o caminho é o mesmo. O caminho para superar é o mesmo. Só que, lógico, para cada pessoa vai ser de uma forma, vai durar um tempo. Então, dentro desse treinamento, em algum momento o teu gatilho vai ativar. Pode ser até na primeira aula ele já ative e você já consiga ir retomando a tua vida. O que eu preciso que você entenda é que tudo tem um processo e esse processo leva tempo. Para você construir o amor próprio leva tempo. Para você fazer a mudança da sua vida leva tempo. Para você superar um término leva tempo. E eu preciso que você respeite esse tempo. Eu preciso que você respeite esse processo. Que não queira pular etapas, porque senão não vai acontecer. Você vai esquecer de muitas partes e é muito importante sobre você. O isolamento é importante. E amanhã às 9 horas você já vai poder fazer a sua inscrição de como superar um término. Então nós temos lá vários pilares, início, meio e fim, para eu te ajudar a você superar isso, tá? Então, amanhã às 8 horas, a segunda parte da live, e às 9 você já vai poder fazer a sua inscrição e dar este passo na sua vida. Como vocês viram aqui algumas partes, é possível superar? É possível superar, mas respeite o seu processo, porque tem muitas coisas envolvidas dentro de um relacionamento longo como foi o meu, né? Não sei quantos anos é o seu, às vezes 2 anos, e você se aprofundou muito nisso. Talvez tenha sido, né, até 2 anos, mas isso marcou muito em você. Então, cada uma tem as suas dores, o seu processo. Respeite isso. Eu vou deixar aqui para você também agora o link no primeiro comentário para você adentrar o grupo, para você ficar na lista de espera. Quem estiver neste grupo vai ganhar um super desconto, gente. Praticamente 50% quem estiver dentro desse grupo. Depois de sexta-feira, no sábado, o valor vai voltar ao normal, tá? Que daí só quem vai estar no grupo vai ver lá o valor. Eu aguardo você amanhã com a nossa live gratuita de como superar